Glória a Jesus. Abram em Apocalipse, capítulo 7. Começar do fim, né? Apocalipse é um livro difícil de entender, tem muita figura nele, né? A gente percebe que ele também utiliza muito a linguagem dos judeus e a figura das coisas do Velho Testamento para nos revelar muitas coisas, né? Coisas que vão acontecer e explicar coisas que já aconteceram também, né? Esse texto aqui é um deles, né? Também é um deles, né? Então vamos ler a partir do verso 9, capítulo 7, verso 9. Depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor, e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Glória a Jesus. Nós louvamos tudo isso hoje, né? E continuando, irmãos. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. E por isso estão diante do trono de Deus, e os servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Irmãos, isso é uma revelação maravilhosa, né? Em que nós temos que nos apegar. A vitória da igreja, irmãos. A igreja é vitoriosa. Nós também louvamos, né? A igreja gloriosa. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas o fato, né, irmãos, é que existe uma batalha muito grande, uma batalha espiritual, uma batalha que vem sobre a igreja e vem sobre os homens desde a sua criação, né, desde que nós conhecemos ali no texto de Gênesis. Claro que muita coisa aconteceu antes da queda do homem, mas a gente tem o que está escrito, né? Então a gente vê que os homens logo foram tentados pela serpente, caíram, e veio sobre a humanidade maldição. Os anjos se rebelaram contra Deus e fizeram grande destruição. E nós hoje, irmãos, temos muito claro, né, o que aconteceu. Jesus Cristo nos revelou a verdade, esclareceu a verdade, né? E a palavra nos diz que o diabo, ele está trabalhando, né? Trabalhando para nos destruir. Como no capítulo 12, irmãos. Então é fato que venceremos, não é? Porque a igreja é vencedora. Jesus Cristo venceu. Tem todo o poder. E quem está com Cristo é vencedor. Quem crê em Jesus e permanece com Ele já é vencedor, já venceu. Só precisa perseverar até o fim, não é? Para receber o que nós lemos agora, não é? Servir a Deus, louvar, honrar a Deus e ser coberto pela sua sombra, né? A figura, né? A figura que Deus está sobre nós, né? Ser coberto pela sombra é o quê, né, irmãos? É estar com Ele na nossa frente, né? Fazendo sombra, né? Protegendo a gente de todo o mal. Então, é uma esperança muito maravilhosa. Mas o fato é que existe uma batalha muito grande, né? Como está aqui, ó, no verso
verso 7. Vamos ler a partir do verso 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, e nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então quer dizer que o dragão, ele tinha anjos e eles habitavam no céu, não é? Habitavam no céu. Verso 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E é interessante aqui, irmãos, porque, veja, chamado Diabo e Satanás. Só que Diabo e Satanás é título, né? Não é nome. Né? Então, ele é adversário, ele é acusador, opositor. E isso são significados para Diabo, para Satanás. Não é? Então, existe uma antiga serpente que antes ele chamou de dragão, né? Dragão. Aqui ele está chamando de serpente. Um réptil, né? Então, veja. Foram lançados com ele na terra. Né? Os anjos do maligno, do diabo, de Satanás, do dragão, do grande dragão, da antiga serpente. Lançados na terra. Então eles estavam no céu, tinham autoridade, não é? Mas o Senhor Jesus Cristo, homem, recebeu todo o poder no céu e na terra. E o Senhor Jesus, ele entrou no céu, penetrou no céu, ressuscitado, não é? E alguém muito poderoso, um poder, uma potestade, um príncipe, caiu. E a terça parte do céu foi lançada com ele, né? Verso 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia. Então esse tal que foi derrubado, ele acusava diante de Deus a cada um de nós e nossos irmãos de dia e de noite. E acusava como? Ele usava o que para acusar cada um de nós? De que forma que ele apontava os nossos erros? Pela lei, né? Pela lei de Moisés. Então a lei serviu de acusador, não é? Legislou contra nós, não a nosso favor. Não é? Então, irmãos, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus nos acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então, os irmãos, o que eles fazem para vencer? Eles vencem através de tomar posse do sangue do Cordeiro. Vencer pelo sangue do Cordeiro é tomar posse de Jesus. Abraçar Jesus, abraçar o Evangelho, os seus mandamentos, a sua vontade, né? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu... A palavra que Jesus testemunhou é a palavra do Pai, a palavra do Evangelho, né? E não amaram as suas vidas até a morte. E isso aqui, irmãos, está muito bem claro em todo o Evangelho, né? O negar-se a si mesmo. Então aqui ele fala da vitória daqueles que venceram, né? Ou seja, está profetizando a vitória da igreja e está dizendo que a igreja não ama a sua vida até a morte. Verso 12. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então essa é uma realidade. É uma realidade. A terra está habitada não só pelos animais, pelos homens e pela natureza material, mas está aqui Satanás, chamado, né, diabo, Satanás e os seus anjos. Quando fala ai daqueles que habitam na terra e no mar, por quê? Porque estamos convivendo com esses poderes. Estamos convivendo com o príncipe desse mundo que caiu, que perdeu, que já foi julgado e que sabe que tem pouco tempo. A sua inveja, a sua maldade é grande. E ele quer fazer o que for possível para que muitos também não
não entrem no céu, de onde ele saiu. É invejoso, é malvado. E nós batalhamos toda a nossa vida contra eles, né? Ou a favor deles, quando não conhecemos a Deus. Né? Nós vamos ler alguns textos que falam sobre isso. Né? Vamos continuar a leitura. Verso 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher. E a terra abriu a sua boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, irmãos, o remanescente, né? Por quê? Porque muitos se perderam, né? Mas aqui fala, dá para a gente utilizar esse texto aqui como uma figura para a tentativa do diabo matar Jesus, né? Ele tentou matar Jesus e Maria e José levaram um menino até o Egito, não é isso? Ficou lá por um período de tempo e o diabo, né, usou o homem, o rei Herodes, não é isso? Para matar as crianças. Então foi uma grande tristeza na terra, uma destruição, uma maldade terrível, não é? Tudo isso para destruir com Jesus Cristo. Mas Jesus venceu. O Senhor Jesus Cristo prevaleceu. O Senhor Jesus não pecou. O Senhor Jesus deu testemunho da verdade. Trouxe o evangelho. Revelou a vontade de Deus. Mostrou o caminho, a verdade e a vida para todos nós. Não é? Então nós, irmãos, somos aqueles remanescentes. Né? Aqueles que acreditam na palavra, que creem em Jesus e que perseveram. Então, irmãos, ele foi fazer guerra, né, como diz o verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus, os que têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, irmãos, os filhos dos homens que guardam a palavra, que guardam os mandamentos de Cristo, não é? O Novo Testamento. Então, irmãos, essa guerra ela foi aberta e ela não foi encerrada. É por isso que padecemos. É por isso que enfrentamos grandes lutas e colocam a gente muitas vezes a arrancar os cabelos. Não é verdade? Como que isso pode estar acontecendo? Meu Deus do céu. Por que isso acontece conosco? Povo de Deus. Porque existe uma luta. E o diabo está lutando contra a igreja. Ele faz de fantoche os seus adeptos. Aqueles que são seus. E a nós, ele não tem esse poder. Mas ele tenta. Ele sabe que tem pouco tempo. Então a batalha que a igreja enfrenta é uma batalha muito grande. E a igreja recebe a palavra, como está em Efésios, capítulo 6, vamos lá, dá uma passadinha. Verso 10. Porque antes de Cristo, irmãos, é que para nós é muito difícil fazer esse exercício. Mas se a gente se esforçar um pouquinho e tirar totalmente o evangelho e a realidade após Cristo e ficar só com o Velho Testamento, nós não vemos no Velho Testamento os homens serem orientados quanto a uma guerra espiritual. Não existe guerra espiritual no Velho Testamento. Não na sua lição. Não na sua orientação. No Velho Testamento, a luta dos homens é contra nações. Povos contra povos, nações contra nações. É assim que eles guerreiam, que eles lutam. Existe sim uma luta deles para tentar cumprir a lei que eles receberam. Mas o Evangelho, lá em Romanos capítulo 7, mostra, não é, como o homem é incapaz. Não é? O homem é incapaz de cumprir, porque ainda que ele entenda, ainda que ele ame a lei, ainda que ele decore cada vírgula da lei, guarde ela no seu coração, né, ele não consegue cumprir a lei. Não consegue. Então, no Velho Testamento, nós vemos homens batalhando contra homens. E a guerra, ela é escrita. É uma guerra que está determinada em letras.
Eles são ensinados a odiar. Eles são ensinados a separar-se de outros povos, a não perdoarem. São ensinados à vingança, à matança. Não é? Então, irmãos, no Novo Testamento, eu já vi pessoas falando assim. Falam muito bem de Jesus, dos ensinos de Jesus, do amor de Jesus. Mas vocês já repararam quanto que o Senhor Jesus fala do diabo? O quanto que os apóstolos falam do diabo? No Velho Testamento não tinha isso. Jesus só fala do diabo. Vocês já ouviram esse argumento? É porque o Senhor Jesus está revelando alguém que estava em oculto lá atrás. O Senhor Jesus está revelando que o Deus desse século, o Deus desse mundo é o diabo. E então ele ensina a sua igreja que existe alguém poderoso, que domina as nações, os homens, não é? E que os homens estão presos nele, que precisam renunciá-lo. Então aqui, verso 10, vamos ler. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares. Então a nossa luta é nos lugares celestiais, espirituais. A nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas contra os príncipes das trevas desse século, desse mundo, né? Então, quando ele fala para a gente se fortalecer no Senhor e na força do seu poder e se revestir de toda a armadura de Deus, a armadura de Deus é espiritual. Então ele usa a figura de uma armadura, o capacete, o escudo, a espada, calçado nos pés, couraça, não é? Ele usa a figura de uma armadura de um guerreiro, mas explicando ela espiritualmente. Então nós temos que nos fortalecer espiritualmente, para que nós possamos vencer as astutas ciladas do maligno, né? Então, nós vimos lá em Apocalipse que ele desceu à terra, ele e os seus adeptos, seus anjos, tem grande ira e sabe que tem pouco tempo. Então, a nossa batalha, irmãos, é contra alguém astuto, alguém poderoso, alguém já derrotado, invejoso, porque ele não tem o que você tem, o que eu tenho, o que nós temos, não é? A igreja de Jesus Cristo. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, por aquele que nos amou. Então, a palavra nos mostra, né? Só que, irmãos, o diabo, ele vai usar, inclusive de pessoas, para fazer o mal. E ele faz isso desde sempre, né? Vamos voltar lá, no Velho Testamento. Eu quero que os irmãos abram 2 Samuel 24. Quem não sabe onde fica, dá uma olhadinha no índice, pede ajuda pro irmão do lado. O irmão do lado que está vendo alguém com dificuldade ajuda a encontrar. A gente não tem muito costume de ler o Velho Testamento, né, irmãos? Então, eu entendo que os irmãos vão ficar meio com dificuldade de encontrar. Eu falei 2 Samuel, né? Segundo livro de Samuel, capítulo 24. Todos encontraram, né? É o último capítulo do livro. Vamos ler, irmãos. Verso 1 diz assim: E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai e numera a Israel e a Judá. Então, irmão, só para ficar claro aqui, o Senhor Jesus já tinha vindo? Não tinha, né? Tá claro para todo mundo, o Senhor Jesus não estava aqui, tá certo? O diabo, o Satanás e os seus anjos estavam onde aqui? No céu. Porque ele caiu quando o Senhor Jesus veio, tá certo? Então, o diabo, o Satanás, o dragão, o grande dragão, a antiga serpente estava onde? No céu.
Então, olha que interessante. A ira do Senhor se tornou a acender contra. Então, o Senhor ficou irado contra Israel. E quem que ele usou para atacar Israel? Davi, o homem, né? Então, veja, muitas vezes o homem é usado pelo maligno para fazer o mal contra o povo de Deus. O povo de Israel era o povo escolhido. Não era o povo escolhido, o povo de Israel? Pois o Senhor ficou irado com Israel. Se acendeu a sua ira. E ele falou no coração de Davi. Ele apareceu para Davi e falou, Davi, vem aqui, eu vou te dar uma missão. Foi isso? No texto, a gente percebe que não foi isso que aconteceu. O texto diz que ele incitou Davi. Ou seja, ele colocou um desejo no coração de Davi. Ele mexeu na intimidade do coração de Davi. Para que Davi tivesse uma vontade, um desejo. Que desejo era esse? Vai e numera a Israel e a Judá. E disse, pois, o rei a Joabe, que rei? Davi, né? Então disse Davi a Joabe, capitão do exército. Então, o exército de Israel tinha um capitão, alguém poderoso, chamava Joabe. Davi falou para Joabe. Vamos lá. Vou ler o 2 de novo. Disse, pois, o rei a Joabe, capitão do exército, o qual tinha consigo. Agora percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. E olha a resposta do capitão. Então veja, um rei poderoso, tá certo? Ele tem um capitão que é um homem cheio de autoridade sobre o exército. Ele dá uma ordem para o capitão. Olha o que o capitão responde para ele. Então disse Joabe ao rei, ora, multiplique o Senhor, teu Deus, a este povo 100 vezes tanto quanto agora é, e os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas, por que deseja, o rei, meu senhor, este negócio? Então, o que dá para entender é que Joabe não concordou com essa atitude de Davi. Ele falou, não, Davi, que esse povo se multiplique 100 vezes mais o quanto é. Então, irmãos, não está escrito no texto, mas dá a entender que Joabe entendeu que Davi queria diminuir o povo. Então ele diz o contrário, não, que o povo multiplique 100 vezes mais. Irmãos, a teologia não diz isso. A teologia usa outros argumentos para passar um pano aqui para esse senhor, que incitou Davi para fazer esse mal. Eles vão dizer que Davi queria saber quantos soldados ele tinha, e qual que era o poder que ele tinha, porque ele era vitorioso, então ele era orgulhoso, vaidoso. Então foi isso que aconteceu com Davi. Está escrito isso aqui? Não está escrito. Mas está escrito que Joabe repreendeu ele e disse, não, que o povo se multiplique 100 vezes mais. Isso está escrito, não está? Não é? Então olha só, verso 4. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os capitães do exército. Joabe, pois, saiu com os seus capitães do exército da presença do rei para numerar o seu povo e Israel. Irmãos, eu quero que os irmãos agora vão para o texto. Vai passando os livros aí, ó. Depois de Samuel, 2 Samuel, tem Reis, 1 Reis, 2 Reis, certo? Depois de 2 Reis, vai ter 1 Crônicas. Eu quero que os irmãos vão no capítulo 21. 21 de Crônicas. Quem foi que se irou contra Israel? O Senhor. Quem que foi derrubado, irmãos, do céu? Diabo e Satanás. E seus anjos. Então ele era poderoso, ele tinha anjos também, tá certo? Capítulo 21 de 1 Crônicas, todos acharam? O que diz aí o texto? Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo, ide e numerai a Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe, Senhor, o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que procura isto, meu senhor? Por que seria isto causa de delito para com Israel? Olha só que coisa. Aqui está mais claro. Que aumente 100 vezes mais. Que desejo que é esse? Né? Que o povo aumente 100 vezes mais. Isso vai ser mal para o povo de Israel.
Não é interessante isso? É um outro texto, é outro livro, mas está contando a mesma história. Então os irmãos percebem que diabo e Satanás é um título, é segundo a atitude. Aqui ele está como um opositor, ele está agindo como um opositor, contrário, ele é contra, então ele é chamado de Satanás, não é? Mas é o mesmo Senhor. Vamos continuar a leitura por aqui? Verso 5. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens dos que arrancavam da espada, e de Judá 470.000 homens dos que arrancavam da espada. Porém os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a... Então está dizendo que Joabe não fez a conta certa, contou uma parte somente, né? Porque para Joabe isso era abominável. Verso 7. E este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, por isso feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer esse negócio, porém agora ser servido de tirar a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: eis que eu te digo, Davi. Ele disse, né? Davi, eis que eu te digo. Vai, né? Vai e fala, Davi. Assim diz o Senhor: 3 coisas te proponho, escolhe uma delas para que te faça. E Gade veio a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou que 3 meses seja consumido diante dos seus adversários, e a espada dos seus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora a resposta, hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas não caia nas mãos dos homens. Ou seja, eu prefiro então que o anjo do Senhor, com a sua espada, venha sobre a gente, e não que a gente caia na mão dos homens, dos adversários, né? É o que ele disse. Verso 14. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. 70.000 homens morreram, por quê, irmãos? Porque Satanás, o Senhor, incitou Davi, pôs um desejo no coração de Davi. Davi foi e simplesmente ele era poderoso, era o rei, ordenou Joabe não concordou, mas ele estava com o coração fechado. Vocês conhecem alguma história do Velho Testamento em que o Senhor fechou o coração de alguém? Que o Senhor colocou um espírito mal em alguém? Conhecem, não conhecem? Aconteceu a mesma coisa com Davi. Quem foi que pagou a conta? 70.000? 70.000 pessoas. Então os irmãos percebem o quanto que o homem, o ser humano, ele é um fantoche nas mãos de Satanás. Sem Jesus Cristo, nós vivíamos desse jeito. Não é? Segundo o jeito que ele iniciava o dia. Se ele acordasse irado, não é? Porque ele dormia também, está escrito, né? O Senhor Jesus falou, né? O meu pai trabalha até agora e eu também. Né? Então se ele acordasse assim meio revoltado, ele queria matar, ele dava um jeito de matar. Né? E aí o texto, irmãos, vamos continuar a leitura. E verso 15. Deus mandou um anjo a Jerusalém para o destruir. Deus mandou um anjo para destruir? O Senhor Jesus fala: eu não vim para destruir as almas dos homens, mas para salvar. Vocês não sabem de que espírito vocês são. Não é? Vocês querem orar a oração de Elias, que mandou descer fogo do céu e matou aqueles soldados? Mas esse espírito não é o meu espírito. Vocês não sabem de que espírito vocês? O Senhor Jesus falou para os apóstolos, quando eles quiseram agir da mesma forma como eles aprenderam. Né? Então, irmãos, onde que eu estou aqui? 15, né? Mandou um anjo. Tinha anjo com o grande dragão, a antiga serpente? Tinha, não tinha? Tinha. Mandou um anjo a Jerusalém para o destruir. A palavra do evangelho fala que o diabo veio fazer o quê? Roubar, matar e destruir. Então, a ação de Deus é destruir? Será que a teologia não vê isso? A teologia não percebe isso? Se o pai
não mata, não rouba e não destrói, mas esse papel é do diabo, quem é que fez isso aqui, irmãos? Foi o Senhor Deus, nosso Pai? Não foi. Muito claro, irmãos. Deus mandou um anjo a Jerusalém para a destruir. E destruindo-a, o Senhor, olhou e se arrependeu daquele. Então ele se arrepende também, né? Ele se arrependeu daquele mal. E disse ao anjo destruidor. Então ele tem o anjo destruidor ao seu favor, né? Então o anjo destruidor e o Senhor trabalham juntos, né? Basta, agora retira tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. E, levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu. Então ele estava entre a terra e o céu. Com a sua espada desembainhada na sua mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de sacos, se prostraram sobre os seus rostos. Diante dos homens, eles estavam morrendo de espadada, estavam cortando os membros dele, estava entrando uma espada no peito, saindo sangue. Era uma peste. Era uma peste, era uma doença fulminante, uma doença terrível. Então, irmãos, a gente vê que até as doenças, pestes, coisas terríveis, procedem do maligno. Para nós, elas têm a aparência de enfermidade. Vem como um vírus. Mas espiritualmente tem um anjo de espada destruindo. Não é? Então, irmãos, veja só que coisa. Não é? Verso 17. E disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo, e eu mesmo sou o que pequei, e fiz muito mal. Mas essas ovelhas o que fizeram? Ah, Senhor, meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai, e não para castigo do seu? Então Davi se compadeceu, foi capaz de pedir a própria morte, até contra a sua própria vida e família. E ele falou: isso é injusto, Senhor. O Senhor é um injusto. Você está matando gente inocente. Quem errou fui eu. Eu estou enganado, irmãos? Estou inventando isso aqui? Estou inventando. Eu preciso de teologia para entender isso aqui. Verso 18. Então o anjo do Senhor ordenou a Gade que dissesse a Davi para subir e levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. E virando-se Ornã, viu o anjo, e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. E Ornã estava trilhando o trigo. E Davi veio a Ornã, e olhou Ornã, e viu a Davi, e saiu da eira, e se prostrou perante Davi, com o rosto na terra. E disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira, para edificar nele um altar ao Senhor. Dá-mo pelo seu valor, para que cesse esse castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: toma-o para ti, e faça o rei meu senhor dele o que parecer bem aos seus olhos. E eis que dou os bois para os holocaustos, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de alimentos. Tudo dou. E disse o rei Davi a Ornã: não, tendes pelo seu valor, e quero comprar, porque não tomarei o que é seu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. Então ele queria também sacrifício, né? Ele sabia que o Senhor gostava de sacrifício, né? E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 ciclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos. E invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Irmãos, isso aqui, o que aconteceu? Ele consumiu, né? Então ele fazia isso. Então quando a oferta de holocausto era agradável, ele ia lá e consumia. É como se ele comesse, né? Se alimentasse daquela oferta, né? Então Davi matou os animais ali, derramou sangue, e o Senhor se alegrou nisso daí, né? Porque fica claro também no Velho Testamento essa prática, essa atitude, né? Ele só aplaca a sua ira com o sangue, com morte. O Senhor, ele só se acalma com morte, quando existe um sacrifício, né? E a palavra do Evangelho nos mostra muito diferente. O Senhor Jesus, quando fala: creia que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Creia ao menos por causa das mesmas obras. O Senhor Jesus não pede sacrifício, né? Glória a Jesus. Ele nos amou e nos justificou derramando o seu próprio sangue, né? Glória a Jesus. E aí diz verso 27. E o Senhor deu ordem ao anjo e ele tornou a sua espada a
bainha. E vendo Davi, no mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o jebuseu, sacrificou ali, porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeon. E não podia Davi ir perante ele consultar a Deus, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. A espada do anjo do Senhor causava terror, causava medo, desgraça, morte, não é? Irmãos, é triste falar disso. E toda vez que a gente fala disso, né, as pessoas estão presas no sistema religioso que vem, elas ficam iradas e revoltadas, não é? Vamos para João, capítulo 8. É triste, irmãos, porque vai mexer no que está quieto, né? Mexeu no que está quieto. A pessoa está lá, está dando o dízimo dela, está presa com várias profecias e promessas para essa vida, né? E aí chega alguém e fala contra o Senhor, né? Fala contra. E a pessoa se revolta, fica revoltada. O que eu posso fazer, irmão, se a palavra do Evangelho é que revela essas coisas, né? No capítulo 8 de João, irmãos, verso 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Irmãos, perdoa, estou vendo que tem irmão encontrando o texto ainda, vou esperar. João, capítulo 8, verso 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Quem que nos acusava de dia e de noite? Satanás, o diabo, né? O Deus desse século. Então ele queria acusar Jesus. Ele usou o que para acusar Jesus? A lei de Moisés. Então ele pega a lei de Moisés e acusa a mulher. Esses homens acusaram ela de adultério. Tá certo? Então está aqui operando Satanás. Satanás está operando contra essa mulher. Tá certo? Por quê? Porque o diabo nos acusa diante de Deus, não é isso? E essa mulher estava sendo acusada e ia ser morta, não é? Diante de Deus. E aí, Jesus é colocado então entre, como dizem hoje, né, um ditado, entre a cruz e a espada. Né? O Senhor Jesus Cristo, então, vamos continuar a leitura. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes. Então, dá para perceber que o Senhor Jesus ficou quieto. O Senhor Jesus não falou nada, mas eles ficaram insistindo. E aí, Jesus? Você não vai falar nada? E aí, Jesus? Vamos, desembucha. Você concorda com a lei de Moisés? Vamos apedrejar essa mulher? Ou por acaso o Senhor é contra? Né? Disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia. Então o Senhor Jesus usa a própria lei deles contra eles. E eles então, diz o texto, porém ouvindo eles isso, acusados pela consciência, saíram um a um, e começando pelos mais velhos até os últimos, e ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então o Senhor Jesus não condenou essa mulher. O Senhor Jesus não foi conduzido pelo príncipe desse século com a sua lei. Mas o Senhor Jesus agiu segundo a palavra de misericórdia do Pai. O testemunho da sua, nós lemos lá de Apocalipse. Nós fomos lavados no sangue do Cordeiro e vivemos pelo testemunho da sua palavra. Testemunho da palavra de Jesus. A palavra que Jesus testemunhou, a palavra do Evangelho, a palavra da verdade, a palavra da misericórdia, né, irmãos?
Então, na sequência do texto, irmãos, vou dar uma acelerada aqui, ó, que eu já vi que o horário já foi. Verso 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ué, mas esses homens eram santos. Os fariseus eram santos. Eram mestres. Faziam a lei ser cumprida. Estavam ali tirando o mal do meio do povo. Não é assim que acontecia no Velho Testamento? Ah, foi pego colhendo lenha no sábado? Apedreja ele e a família, os filhos e os animais, para que tire o mal do meio do povo. Era assim lá no Velho Testamento. Não é? Jesus diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele está falando para aqueles homens que achavam que estavam na luz, mas estavam em trevas, praticando a lei, seguindo a lei. Então, irmãos, vamos dar uma abreviada aqui, ó. Verso 17. E na vossa lei também está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo. E de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está o teu Pai? E Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós conhecesseis a mim, também conheceríeis ao meu Pai. Fica claro, irmãos, que os fariseus tinham um pai e não era o pai de Jesus. Tinham um Senhor e não era o Senhor que o Senhor Jesus Cristo veio revelar. Era outro. Não é? Olha só. Verso 23. E dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois desse mundo, eu não sou desse mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrerei em vossos pecados. E disseram-lhe, pois, quem és tu? E Jesus disse: Isso mesmo que desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E que dele tenho ouvido isso, falo ao mundo. Mas não entenderam que ele falava do Pai. O Senhor Jesus está falando do Pai, e eles não entendem. E é o que acontece até o dia de hoje. Todo mundo lê o Novo Testamento e não percebe que Jesus está falando do Pai que ninguém conhece. Que ninguém conhece. Porque para conhecer o Pai tem que conhecer Jesus primeiro, porque sem Jesus ninguém conhece o Pai. E está claro, está bem escrito. Então, irmãos, os irmãos percebem, a palavra ela não quer sair do rumo de onde ela começou. A palavra quer nos mostrar, irmãos, que esses homens aqui, fariseus, eram guiados por forças espirituais para fazer o mal. Eram guiados pelo poder desse século, desse mundo, príncipes poderosos desse mundo, para fazer o mal, para roubar, matar e destruir. Então, por isso que a palavra é tão clara, por isso que a palavra hoje quer nos dizer e nos fazer lembrar a batalha espiritual que nós vivemos. Esse Senhor, ele estava no céu e caiu. Tem grande ira, tem batalhado contra nós. Tem causado prejuízo, sofrimento, tristeza. O que nós temos que fazer? Colocar a palavra de Jesus em prática. Não é? Quem foi que fez essa mulher aqui pecar? Foi o diabo. Tentou essa mulher. Armou um plano para ela. Usou esses homens para acusá-la. Usou de tudo isso para matar Jesus. Veja só. Então, ele faz para matar um. Para matar os 70 mil, o que ele fez? Ele enganou Davi. Para matar 70 mil, para ficar satisfeito, ele enganou Davi. Davi foi, numerou o povo, aí agora eu estou livre agora para fazer o que eu quero. Matou 70 mil. Aqui também, fez essa mulher cair, fez ela ser descoberta para matar Jesus. Né? E o Senhor Jesus é vencedor e nós vencemos, irmãos. Essa mulher teve encontro com Jesus, recebeu a graça e a misericórdia. Vai e não peques mais, porque eu não te condeno. Não é? Então, irmãos, vivamos a palavra de Jesus, né? Ligados na verdade, como diz aqui, irmãos, verso 31. Verso 30, irmãos. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, não é na palavra de vocês, não é na palavra da lei do Velho Testamento, é na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o judeu, mestre da lei, fariseu da lei, não conhecia a verdade, e não era liberto. Né? E aí eles vão falar, não, nós ser liberto do quê? A gente não é escravo de ninguém. O Senhor Jesus fala, vocês são escravos sim, vocês são pecadores e escravos do pecado. Né? Então, irmãos, ele fala no verso 38, eu falo o que eu vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto do vosso
vosso pai. Então eu tenho um pai, vocês têm outro pai. Né? Vamos dar mais uma abreviada aqui, ó. Vamos continuar. 39. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez? Isso. Né? Vós fazeis as obras do vosso pai. O que o pai deles ensinou eles a fazer? O que eles estavam fazendo ali naquele momento? Matando a mulher adúltera e querendo matar Jesus. Então eles tinham um pai. O Deus desse século. Satanás, o diabo, a antiga serpente, o grande dragão, era o pai deles. Esse Senhor é o que batalha contra a igreja até o dia de hoje. É o que quer trazer destruição na sua casa, na sua família. É o que quer fazer você desistir da fé. Encontrar defeito na igreja, encontrar defeito nos irmãos, encontrar defeito na palavra. Não é? Mas nós vamos perseverar até o fim. Verso 44, para concluir esse capítulo. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade. Ou seja, ele tinha verdade, mas ele não se firmou nela. Né? Não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Então, irmãos, esse é uma atitude do maligno muito comum. Ele vive da mentira. Ele vive para te enganar. Nós lemos lá a antiga serpente que engana todo o mundo. Diabo, Satanás, a antiga serpente que engana todo. Ele vive do engano. Ele vive para te convencer que você é pecadora, que você é pecador. Ele vive para te convencer que você não tem mais jeito. Para te convencer de que você está errado, que o que você faz está errado, que o que você crê não está certo, que a palavra que você ouve, a vida de santidade que você vive, não precisa ser assim. Que dá para você aproveitar essa vida, que dá para você aproveitar esse mundo, que dá para você fazer essa escolha, tomar essa decisão, que é contrária à palavra. Então a palavra nos ensina, irmãos, a permanecer. No dia de hoje, a palavra nos revela e nos fortalece, irmãos, a compreender o quanto nós somos atingidos muitas vezes. Por quê? Porque ele é um mentiroso e vai usar pessoas, coisas, para te enganar, vai falar no seu coração, vai falar na sua mente. E você deve andar revestido de toda a armadura de Deus. Então se revestir totalmente do Evangelho, da esperança da vida eterna, da santificação, do conhecimento da palavra, de uma vida sem corrupção. Uma vida em que você busca fazer o que é de Deus e mortificar o que é da sua carne. Não é? Então, irmãos, é o que a palavra quer nos ensinar e nos fazer lembrar no dia de hoje. Amém, irmãos? Tinha alguns textos que eu queria ler, mas eu acredito que já foi lido bastante. Não é dúvida para nenhum de nós que estamos em guerra, que existe uma batalha espiritual, mas é bom usar os textos, né? A gente vê o maligno agindo livremente lá atrás. Hoje ele não tem esse poder. Hoje não é mais assim. Ele fala no ouvido de alguém, mas vai lá o Espírito Santo e fala: é mentira, está errado. A palavra vem como uma espada, você vai lá e combate. Né? O escudo da fé te defende. Então ele até pode tentar agir, mas nós temos que andar em espírito. E a palavra nos ajudará, o Espírito Santo nos ajuda a cada dia. Amém, irmãos?